Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma semana e mais um programa. Que Deus abençoe a cada um de vocês e derrame sobre nós as graças abundantes. Vamos juntos invocar a presença sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, Deus abençoe e que a palavra de Deus, que esse tempo do Advento nos propicia escutar a palavra, vivenciar a palavra e através de gestos, de símbolos, nos preparando para a vinda gloriosa do Senhor e celebrarmos o Natal, este acontecimento, essa irrupção da ternura de Deus que vem ao nosso encontro. Então, que nós possamos preparar bem as nossas casas, os nossos corações, através do presépio, através de atitudes e também através de comportamentos que sejam de acordo com o Evangelho. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está nessa terceira semana do Advento, que está em Mateus 21, de 23 a 27. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridades fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço tais coisas. Faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos na terceira semana desse tempo sagrado, tempo do Advento. E no Evangelho de hoje, Jesus é questionado a respeito de sua autoridade. E para entender a autoridade de Jesus, é preciso estar aberto a reconhecê-lo como Filho de Deus. E caso contrário, a autoridade de seus ensinamentos vai permanecer sempre uma incógnita. E na condição de Filho de Deus, ele falava com quem tem acesso direto do Pai. E conhecendo o Pai, Jesus anunciava o seu amor sem medo de desagradar. Jesus é livre. Mas essa sua liberdade não é uma liberdade inconsequente, como nós vemos por aí. É livre porque ama. Ele vive no amor. Vive plenamente imerso em Deus e Deus nele. Então, o verdadeiro exercício da autoridade vem de pessoas livres. As pessoas admiravam Jesus porque falava com autoridade. E sua autoridade não estava a serviço de si mesmo, mas a serviço da vida, da justiça, da liberdade, do amor. E algumas lideranças religiosas, no exercício de sua autoridade, ele se achava, entre aspas, donos da religião, donos da verdade,
e agiam como se pudessem controlar Deus. E Jesus oferecia credenciais legítimas, evidentes de que a sua obra era legítima, mas não queriam ver. As autoridades religiosas se recusavam a aceitar a autoridade de Jesus, sua pessoa, suas obras. E até João Batista, no exercício de sua autoridade de profeta, havia enfrentado muitas resistências também. Muitos o admiravam, mas não entendiam o chamado que ele fazia à conversão. Não entendiam e não atendiam também. Então a pregação de João põe os chefes religiosos numa posição semelhante àquela que queriam hoje pôr Jesus. O batismo de João, que João pregava, exigia conversão. Por essa razão, Jesus os questiona: de onde vinha o batismo de João? Do céu dos homens. Eles não souberam e não quiseram responder para não se comprometer. A recusa em responder manifesta já sua má vontade, o seu calculismo, aquela política de conveniências, recusando o dever da conversão. Não quer se converter. E responder comprometeria. Por essa razão, eles ficaram calados. Preferiram ficar calados do que o compromisso de mudança de vida. E nessa situação, Deus pôde fazer descer o silêncio sobre o incrédulo, como sugere a afirmação final de Jesus: eu também não vos direi com que autoridade faça essas coisas. Quem não quer buscar o Senhor, quem não quer converter-se, não vai entender a autoridade de Jesus e não vai entender a autoridade da igreja também. No momento da história em que nós questionamos toda e qualquer autoridade. E muitas vezes questionamos as coisas, mas não nos questionamos a nós mesmos. Queremos mudar as estruturas injustas sem que se dá conta que também estamos sendo injustos. Muitas vezes nós criticamos a mentira, mas não somos verdadeiros. Condenamos as pessoas à corrupção, porém aceitamos as pequenas corrupções que fazemos. Exigimos dos outros para esconder nossa inércia e nossa preguiça, e má vontade em atender também o chamado de conversão que o Senhor faz a cada um de nós. Precisamos resgatar o verdadeiro exercício da autoridade. Hoje, muitas autoridades constituídas, elas estão carcomidas pela corrupção, carcomidas pelo desvio de conduta. Assim acontece com os pais que não têm autoridade sobre os seus filhos, é questionada a sua autoridade, a autoridade muitas vezes de muitos líderes da igreja. Por quê? A nossa autoridade, primeiro a gente tem que ter ideia que ela é divina. Mas essa autoridade divina não nos dá o direito de achar que somos os maiores e melhores, mas é para a gente servir melhor. Jesus tem autoridade, mas age sempre em consonância absoluta com o Pai. A nossa autoridade nasce da nossa comunhão profunda com Jesus, assim como Ele está no Pai. Toda autoridade vem de Deus, e toda autoridade deve ser exercida em consonância com a vontade santíssima do Senhor. Então peçamos a Deus que nos ajude a compreender o verdadeiro sentido de onde vem a autoridade de Pai, a autoridade que nós recebemos da mão da igreja para servir. E vem de Deus, para que nós coloquemos a vontade de Deus em prática. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.